a Casper, no vestibular dela, não pede, não exige e nem quer, na verdade, que vocês façam um texto num formato convencional, no formato que normalmente o segundo grau, né, as escolas de ensino médio ensinam para a gente, que é aquele formato, para nós, assim, digamos que muito estereotipado. Uma introdução genérica sobre o assunto, geralmente uma coisa muito distante no tempo, que começa normalmente com desde tempos imemoriais, desde que o homem é homem, desde a Idade Média, desde a Renascença, tal. A gente não pede que vocês façam isso. Depois, então, 2 ou 3 parágrafos em que o tema é teoricamente desenvolvido, e aí com uma certa especificidade, e ao final, então, vocês fazem uma conclusão que normalmente os vestibulares pedem, e o Enem também pede, que seja uma conclusão em que você faça uma contribuição ao problema, que você discuta o problema frente às humanidades, frente a uma posição, né, pretensamente humanista. A gente não acredita muito nesse modelo, a gente acha esse modelo um pouco, digamos que, forçado, um pouco estereotipado, um pouco, digamos, burocrático. Então, vou explicar depois o que a gente também, né, por contrapartida, espera. O que o vestibular da Casper pede é que vocês tenham, digamos que, experiência, domínio, né, claro que dentro da esfera da dinâmica etária de vocês, os candidatos normalmente são mais jovens, mas a gente pede que vocês tenham um certo domínio com a língua portuguesa, que vocês, né, transitem bem por essa língua. Eu sou professor de língua portuguesa, aqui professor titular, que a gente brinca aqui, né, internamente, as pessoas mais velhas como eu dizem que é uma língua morta, é uma língua que quase ninguém mais pratica no sentido das possibilidades expressivas que ela nos dá. Essa língua na redação, ela tem que ser uma língua que se disponha a argumentar, a defender ideias, certo? É diferente a dissertação. A dissertação apresenta ideias que não são quase nem sempre originais, e são ideias já consagradas ou ideias cristalizadas. A argumentação não, a argumentação pede que as ideias tenham uma vivacidade, tenham uma expressividade, né? Que elas saiam um pouco do pensamento chamado convergente, e que elas possam apresentar uma nova perspectiva, uma perspectiva não precisa ser nova no sentido de originalidade, mas um pouco mais rara, um pouco mais surpreendente em relação ao problema. E essas duas, o compromisso dessas duas esferas, língua e argumentação, vão fazer um texto recoberto de sentido. Vão produzir um texto, né, digamos que tenha sentido. O que a gente espera na redação é que as redações surpreendam o corretor, que elas façam uma espécie de tomada de posição muito mais original do que você ficar rezando naquela cartilha, como eu falei, conservadora, né, previsível da dissertação clássica que se ensina normalmente. O que nós entendemos como dissertar? Eu vou apresentar aqui um modelo também, obviamente, pedagógico, né, digamos, convencional, e depois a gente vai desconstruir esse modelo. Dissertar é tomar posição diante da realidade a partir de um tema proposto. Os temas, normalmente, de vestibular, são temas que se prestam à discussão. Eles são temas que são minimamente polêmicos. Os vestibulares não exigem que você tenha uma posição, digamos, ideologicamente comprometida com partidos políticos, com visões muito, né, digamos, de temas que são polêmicos, no sentido de um certo sentimentalismo, de uma certa dramaticidade. Mas, por outro lado, ele pede que você se posicione, que o escritor, né, o sujeito que está escrevendo a redação, tenha uma posição crítica sobre o mundo. Depois a gente vai falar sobre isso também. Dissertar é tomar a realidade como problema e questioná-la. Então, primeira coisa logo, que muitas vezes aparece isso como pergunta, a Casper não exige que na redação vocês afirmem coisas peremptoriamente, que vocês digam como deve ser feito, como deve ser abordado aquele problema, o que se espera que se faça diante daquela questão. A grande qualidade da dissertação nessa perspectiva é que você questione o tema e você apresente o problema em si. E o problema sempre ele é complexo. Ele nunca prevê, né? Existem vestibulares que normalmente as redações terminam assim: se cada um fizer a sua parte, então o Brasil muda, o mundo muda, tal. Esse é um argumento muito frágil, não é propriamente um argumento, é uma imagem quase de uma moralidade, né? De um sentimentalismo que nós sentimos. Não é assim que se resolvem os problemas do mundo. Os problemas do mundo são complexos. Então, eles pedem que nós tenhamos com eles também relações complexas. Então, vale a pena vocês pensarem nisso. Vocês não precisam dar conta de expor um problema e resolvê-lo. Basta você vocês fazerem as boas questões diante do problema. Aquele problema apresenta algumas perguntas, algumas questões, quase sempre abertas.
É impossível que numa redação feita em cerca de 1 hora, 50 minutos, com vocês tendo feito 50 questões de múltipla escolha antes, vocês estão pressionados, né, no espaço e no tempo, que vocês tenham ainda uma disponibilidade para pensar de uma maneira absolutamente, né, digamos, resolvedora da questão. Não, argumentem, indaguem, questionem, né, duvidem, desenvolvendo uma análise crítica que revela e ilumina o pensamento e a posição do sujeito diante do mundo. O que nós pedimos também é uma palavra que está virando quase um clichê, mas o que a gente pede é a famosa consciência crítica. Que você perceba o que é ter consciência crítica. Minimamente, é perceber que você não vai dar conta do problema em tão pouco tempo numa redação, apresentando soluções fáceis. Soluções que normalmente, como eu falei agora há pouco, coincidem, né, praticamente com soluções morais. As soluções morais não estão na ordem do pensamento lógico ou do pensamento argumentativo. Então, pensem em questões mais racionais. Vocês não concluírem, muitas vezes, é uma qualidade do texto. Muita gente pergunta, mas o texto tem que ter uma conclusão? Não. A conclusão pode ser, esse problema é tão complexo que merece ser revisado, revisto, continuando a ser analisado, e por aí vai. Não é preciso que vocês afirmem alguma coisa no sentido de deram por encerrado o problema ao final da redação. Dissertar é uma atividade crítica, é o momento em que vocês têm a capacidade, a condição, né, a oportunidade de pensarem em pelo menos 2 ângulos diferentes daquela questão. Depois isso vai ficar mais claro à medida que a gente vai ficando mais velho, mas os problemas são sempre muito ambíguos e muitas vezes muito complexos e eles não se resolvem numa dicotomia do tipo o bem versus o mal, do tipo o herói versus vilão, do tipo fazer assim, né, versus fazer totalmente diferente. A complexidade do mundo prevê sempre complexidade também de entendimento crítico. Na medida em que organiza o raciocínio, as ideias e os argumentos que fundamentam a posição do sujeito diante do real questionado. Um argumento é uma perspectiva, digamos, crítica de indagar a realidade. Então, o argumento, de novo, não precisa ser uma solução, não precisa ser a resolução de um problema. O argumento é como questionar bem o problema. O que está na base do problema para ser questionado? Vocês têm uma condição, que é tipicamente da redação do vestibular. Vocês leem muita história, vocês estão, né, de certa maneira, municiados de informações e até mesmo argumentos ligados à história. Aproveitem esse momento e indaguem o tema, quando o tema pedir, indaguem a partir do edifício da história. Vocês também leem muitas coisas típicas do vestibular. Vocês não leem uma literatura, digamos que solta. Vocês leem os livros que os vestibulares exigem. Aproveitem esses livros e tentem discutir como é que esses livros, eventualmente, podem tratar do problema. Um grande autor que discute o Brasil do século XIX é Machado de Assis. A gente falou um pouco sobre ele aqui, Memórias Póstumas. O Machado tem essa capacidade, parece que, né, um pouco genial, de transcender no espaço e no tempo. Parece que ele está falando de um Brasil contemporâneo. Vocês podem tomar de empréstimo exemplos do Brasil do século XIX, quando for pertinente, e fazer associações com o Brasil contemporâneo. De novo, no sentido de indagar, questionar, perguntar, nunca de resolver o problema. Dissertar não é narrar. Aí sim, se a gente pensar em gêneros textuais, em modalidades textuais, isso é um critério, digamos, classificatório na redação. Não vale a pena vocês contarem uma história. O texto não pede narrativa. Alguns vestibulares pedem, a Casper não pede. Então, vocês não vão me contar uma história de um personagem, ou de vocês mesmos, ou de um personagem histórico. Não é narrar. Narrar é organizar uma produção de sentido a partir do eixo temporal. Tem um tempo e tem um espaço. Era uma vez, num reino distante, um rei que fazia aquilo, aquilo outro. Isso é narrar, organizar informações a partir de 2 eixos. Aqui não, aqui a gente vai pedir que vocês organizem ideias. E as ideias são, digamos que, não narrativas. As ideias pedem uma visada argumentativa. Dissertar também não é descrever. Então, você não vai ficar descrevendo coisas, né? Descrevendo características de cenas, de cenários, de pessoas, de objetos, porque isso não é propriamente dissertar. Claro que você pode fazer uso, tanto de narração quanto de dissertação. Só que tem que ser um uso, digamos que, pequeno, um uso tímido, um uso restrito. Do contrário, você vai confundir o que é dissertar propriamente com contar uma história ou descrever uma característica ou uma qualidade de alguém. Desculpem. Dissertar também não é expor ideias alheias.
A gente vai usar um texto aqui, você pode fazer uma resenha, nada contra. Você pode resenhar um argumento que não é seu. Mas desde que você colhe a esse argumento, um argumento seu. Você pode confrontar uma ideia de alguém, é muito comum isso. Aí eu li de um historiador, eu li de um articulista, eu li de um jornalista, eu gosto dessa ideia, e a partir dessa ideia, eu vou desenvolver a minha própria ideia. Isso é possível. Argumentar, basicamente, é uma atividade relacional. Ela está sempre feita em relação a outra ideia. Nunca é muito difícil que você tenha uma ideia totalmente original sua. Agora, a gente confunde isso com a teoria da citação. Então eu vou ficar citando, né, de enfiada ali, tudo que eu li sobre determinado problema. Isso não é dissertar, isso não é argumentar. Isso é fazer citação, né? E a citar, fazer citação alheia. Dissertar. É preciso também que as ideias sejam vivas e expressivas, a fim de evitar a exposição de pontos de vista e de argumentos previsíveis e banais. É o mais difícil aqui, e é o que a gente encontra sempre até em textos de pessoas mais maduras. Pessoas mais velhas, mais experientes. É claro, de novo, a gente sabe da pressão que vocês sofrem para fazer o exame vestibular, da pouca idade que vocês têm, da pouca experiência que vocês têm, tudo isso nós sabemos. Mas, por outro lado, não se espera de um candidato a previsibilidade das ideias. Então, vamos dar se vocês quiserem dar exemplos, também fiquem à vontade. Vamos dar alguns exemplos assim muito recorrentes. Todo mundo sabe que o Brasil tem um problema sistêmico crônico, chamado corrupção. Se houvesse um tema, não jamais vai ser um tema tão pontual assim, tão específico assim. Mas se o tema da redação fosse eventualmente corrupção, seria muito previsível, absolutamente pressuposto, você defender num texto de 5 parágrafos que o Brasil sim é um país corrupto, e o Brasil só vai melhorar quando combater ou erradicar a corrupção. Isso a gente diria, puxa, isso não é um argumento, é uma imagem muito previsível. Você não precisa gastar 5 parágrafos explicando mais ou menos o que é óbvio, o que está mais ou menos introjetado. E sim, talvez discutir a natureza da corrupção, o que é de fato corrupção, se de fato o problema de base do Brasil é a corrupção, e aí sim, talvez apresentar algumas ideias muito revolucionárias, muito modernas, em relação a essa visão que nós temos do que seja a corrupção. Aí é diferente, do contrário, a gente vai ficar sempre no que a gente chama de pressuposto. O argumento que é facilmente verificável. Nós vamos entrar agora, daqui a 15 dias, numa rota de um clichê constantemente, que associa Copa do Mundo e exercício da política. E aí alguém vai dizer assim, puxa, a Copa é um momento em que os países subdesenvolvidos como o Brasil esquecem os seus problemas, esquecem as suas mazelas, e a população passa um mês, digamos que se iludindo com a possibilidade de ter em campo aquilo que não tem na vida social, a vitória. Tudo bem, mas é muito previsível isso, é um argumento muito antigo também. Desde de Roma antiga é assim, é a política do pão e circo. Já que o cidadão comum não tem um exercício político efetivo, que ele se distrai então assistindo os cristãos sendo devorados pelas feras. Então, nesse modelo do pão e circo latino, lá do circo romano, não há muita evolução em relação a que os espetáculos de futebol, de música popular, da cultura, digamos, popular faz, da indústria cultural, faz nos dias modernos. Então, se ficar 5 períodos, 5 parágrafos, discutindo isso, se diz, puxa, é um argumento muito previsível, muito banal, né? Você pode até usar um português corretíssimo, mas para defender o óbvio. Então, uma redação pede que você fuja do óbvio, as redações da Casper especialmente. Em uma boa dissertação, também devem sobressair as marcas de autoria. Eu sei que é muito difícil, eu sei que vocês morrem de medo de serem ousados, mas pensando em comunicação, vocês vão fazer jornalismo, publicidade, relações públicas, rádio e TV, vocês vão militar numa esfera profissional que pede muito de vocês criatividade, inventividade, originalidade. Então sejam mais autorais. Vocês podem, abre aspas assim, enlouquecer um pouco na redação, delirar um pouco. Vocês não precisam ficar muito restritos ao ambiente convencional do que seja a dissertação. A gente prefere aqui, eu já corrigi muita redação, atualmente não corrijo mais, mas eu corrigi muitas redações aqui durante muito tempo. Como eu falei, estou aqui há 21 anos. E é muito chato você pegar, de cada 100 redações, 50 começarem assim. Desde tempos imemoriais, passando pela Revolução Francesa, até chegar aos dias de hoje, e terminar alguma coisa assim. Se cada um fizer a sua parte, o Brasil muda, porque precisamos dar as mãos, unidos chegaremos em algum lugar. É de uma previsibilidade, digamos que atroz. A gente prefere muito mais a redação que fuja completamente desse modelo estereotipado e que surpreenda o leitor. É muito mais agradável de ler.
E podem, assim, eu estou garantindo, eu estou sendo gravado, eu estou aqui há 21 anos e tal. A comissão do vestibular prioriza esses textos. Ela vai dar nota melhores, maiores, a textos muito menos previsíveis, as chamadas marcas de autoria. Isto é, os indícios pessoais no desenvolvimento e na organização das ideias, na expressividade do estilo e em seus efeitos de sentido. Desde que vocês usem as chamadas ideias, os chamados argumentos, fiquem à vontade. Então, o estilo é meio livre. Vocês podem usar metáfora, vocês podem usar outras figuras de linguagem, vocês podem usar gíria, vocês podem usar primeira, segunda ou terceira pessoa. Depois eu vou ler lá o tutorial que vocês recebem na prova. A gente ouve por bem colocar isso na prova, que muita gente acredita, porque se ensina isso no vestibular, no segundo grau. Dissertação tem que ser em terceira pessoa. Não. Em primeira pessoa você também disserta, você também apresenta ideias, certo? É que a primeira pessoa, geralmente, ela é confundida com um achismo, que é diferente, mas não está na gramaticabilidade da pessoa, está na perspectiva do sujeito diante do objeto. É muito diferente, depois eu vou voltar a esse assunto aqui. Então, vocês podem inovar, como eu falei, em termos das categorias gramaticais, inclusive. Dissertar é questionar um tema, debater um ponto de vista e desenvolver argumentos com vista ao exercício da consciência crítica. Vamos parar por aqui. Está muito, tá muito teórico isso aqui. O que é consciência? É a faculdade que o homem tem de avaliar o seu ser e estar no mundo. Então, isso aqui é tirado da filosofia. O que é a categoria da consciência? Consciência é uma faculdade que o homem tem. A percepção é uma faculdade, a atenção é uma faculdade, a memória é uma faculdade, a consciência é uma delas. O que a consciência faz? Ela tem a capacidade de avaliar, ela avalia, faz com que o ser humano avalie o que é ser e estar no mundo. Então, diante de um problema, o problema vai aparecer, você tem uma consciência diante daquilo. A consciência do problema da questão indígena no Brasil, a consciência da questão negra no Brasil, a consciência da questão política no Brasil. Todos nós avaliamos o objeto do nosso assunto, do nosso interesse, a partir do que é ser e estar no mundo. Essa consciência, a gente pede, como eu falei, é quase que um clichê, ela tem que ser uma consciência crítica. Crítica é examinar um problema pelo menos por dois lados. Crítica é você se afastar do problema, não é um envolvimento emocional, e você ser capaz de emitir uma opinião, digamos que distanciada, propriamente reflexiva, propriamente crítica nesse nível. Você se coloca pelo menos do lado contrário ao do problema. Assim, a dissertação não pode ser confundida, acho que a gente já leu isso, né? Com a simples narração de fatos ou eventos, nem com a simples exposição de ideias e argumentos de outrem. Bom, diante de um tema proposto, aqui é um exercício meramente pedagógico, né? É uma hipótese. As ideias nunca surgem isoladas, a gente nunca vai pensar, né, digamos que de maneira isenta ou isolada. As ideias são feitas em relação, elas são uma espécie de arborização do pensamento, né? Nunca é estanque nem arbitrário. O ideal é que você nunca feche posição sobre um assunto. Como os assuntos normalmente dos temas vestibular são polêmicos, os assuntos são abertos, eles são amplos, eles são, digamos que abertos ao próprio mundo. Então vocês têm que examinar o quê? A contradição do assunto. O assunto ele é polêmico, ele é contraditório, ele é ambíguo. As melhores palavras da argumentação vêm do mundo grego, da Grécia Antiga. Anfibologia, ambiguidade, paradoxo, contradição. Todas essas palavras ajudaram o pensamento grego a organizar o que nós pensamos, o que nós sabemos hoje sobre argumentação. E você examinar um problema pelo menos sob duas óticas diferentes. Vejam, como o problema é complexo, como ele é um problema normalmente polêmico, os elementos que o compõem são contraditórios, mas quase sempre complementares. Parece sempre um paradoxo, isso não é. Os problemas são contraditórios, só que na sua contradição eles se complementam. É impossível examinar o problema somente de um lado. Quando você examina um problema de um único lado, e aí normalmente você opondo o outro lado como lado errado, isso chama maniqueísmo. Isso é uma coisa que o vestibular não pede, não espera. Que você seja tendencioso, que você defenda um ponto de vista contra o ponto de vista contrário. Não, né? Isso é maniqueísmo normalmente da má argumentação, da péssimo pensamento. O processo. Primeira coisa, questione o tema.
Primeiro pergunte, né, para o tema o que ele está pedindo de você e se questione também diante dele, claro. Emita um ponto de vista básico. Eu sei que o tempo é curto, vocês não têm um tempo muito longo, mas dá para fazer um pequeno rascunho ali no texto antes de você escrever propriamente. O ideal seria assim, pense no ponto de vista oposto, certo? Pense em quem pensa contrariamente a você. E normalmente você vai fazer essa ambiguidade, né? Vai dar conta dessa ambiguidade. Depois, pense na argumentação básica contrária e tente contra-argumentar. Depois, isso sim, é que a gente vira, como eu falei, vira e mexe, vira um clichê. Pense no contexto do problema, faça um levantamento do seu contexto e faça aquilo que a gente chama de colheita de ideias. O que você pensa normalmente sobre o assunto? Nesse momento, cabe, e é muito comum, normalmente também acaba virando um estereótipo, mas cabe você usar na redação o que você estudou para as outras disciplinas do vestibular. É comum que você faça isso. Você cita o autor da literatura, você cita o historiador que você leu, você cita o filósofo que você está lendo. E é isso, quando cabe, tudo bem. Às vezes fica um pouco, você percebe que fica, né, um cobertor curto demais para tanto problema embaixo dele. Mas é muito comum que vocês façam essa citação adequada. Não há problema em relação a isso. Faça a análise. Análise em grego é decomposição. Então, decompõe o problema. Veja como esse problema aparece em várias perspectivas, em vários subproblemas, subitens. E aí pense na relação com o tema, com o ponto de vista e o argumento básico. Faça uma seleção das ideias mais pertinentes, escolhendo aquelas que virão os núcleos narrativos. Não dá certo se vocês forem escrever sobre tudo. Geralmente vai virar uma coisa generalista, vai virar uma coisa panorâmica. Então, de preferência, dado o tempo curto, faça uma seleção de 2 ou 3 ideias básicas e quais são os núcleos, né, pelos quais elas circulam. Aí já está de bom tamanho. Um problema sendo analisado por 2 ou 3 questões, por 2 ou 3 pontos de vista, por uma redação, né, que pede 5, 6 parágrafos, já está muito bom, já está de bom tamanho. Do contrário, você tende a ficar numa relação muito aberta e muito genérica, muito superficial, né? Não chegar em um argumento mais ou menos bem definido. Faça um esboço da sequência. O que o vestibular pede, vários vestibulares pedem, que é a famosa coerência e coesão. Temáticas e internas. Então, pensem nisso, tem que ter uma sequência mínima de ideias, não pode ser aleatório. De novo, né, vocês podem inovar, vocês podem criar coisas muito renovadoras, mas pensem que tem que ter coerência argumentativa. Tem que ter uma certa condição mínima, do contrário vira tudo, não vira ideia, vira imagem. É diferente. A ideia tem uma consecutividade. Na ideia você consegue acompanhar uma coisa depois da outra. Uma coisa vem na sequência, vem como consequência da outra. Imagens não, imagens são soltas, alegorias, metáforas, tal. Você solta lá e deixa o leitor se virar sozinho. Normalmente a literatura é mais imagética. Normalmente o texto dissertativo é mais argumentativo, né? Não que essas coisas sejam estanques também só. Entre elas, como introduzir o assunto? Aqui eu estou pegando uma coisa bem genérica também, vocês têm toda a liberdade ali do mundo, mas vocês podem apresentar diretamente o ponto de vista, ou o argumento básico. Então, vale aqui a dica, né? Vale, digamos que essa regra de ouro. Não comecem nunca pensando assim, desde quando Adão e Eva surgiram, ou desde o primeiro homem sobre a Terra. Não, você pode dizer assim, o problema da água no Brasil, digamos que a questão seja a crise hídrica. Então, assim, o problema da água, né, está relacionado ao problema das cidades, do urbanismo, blá, 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 blá. Não precisa dizer, a água é um bem que Deus criou, o homem bebe água desde sempre. Não precisa. Esse contexto mítico, ou histórico, ou narrativo é uma bobagem. Vocês podem descartar isso. As pessoas dizem que não. Não, a gente tem que fazer uma espécie de contextualização. Não, vocês podem começar afirmando o argumento básico, apresentando o argumento básico. Ou uma definição, é muito comum também. Aí sim que talvez caiba vocês fazerem uma citação. Usem uma frase, uma definição, né, dada por alguém ou por vocês mesmos, especialmente. Uma análise, uma síntese, uma citação, uma analogia, alguns dados estatísticos. Tomem cuidado para que eles estejam certos. Muitas vezes as estatísticas são totalmente falsas, né? Elas são manipuladas. Alguns fatos representativos, o ponto de vista oposto para ser refutado. Uma narrativa breve. Vejam, cabe a narrativa breve, desde que ela seja, né, sob controle. Uma descrição, de novo, cabe quando é sob controle. Uma indagação, vocês podem perguntar alguma coisa, e aí começam a redação a partir da pergunta. Vocês podem ver que não tem um modelo, não tem uma regra definida.
A vivacidade do pensamento e da linguagem. A gente pede que a linguagem de vocês seja, digamos que, muito viva, muito vibrante. Ela tem que ser uma linguagem, né, ligada à norma culta da língua portuguesa. Vocês têm que saber as regras mínimas de flexão, concordância, regência e tal. Mas vocês podem ter muita liberdade diante da linguagem. Algumas das pessoas perguntam, pode ter gíria? Pode, contextualizada pode. Pode ter palavrão? Pode, contextualizado pode. Desde que seja tudo ato de criativo. A gente vai usar aqui 3 textos, acho que vai ficar mais ou menos claro na leitura dos textos. É preciso que as ideias sejam vivas e expressivas, a fim de evitar a exposição de pontos de vista e de argumentos previsíveis e banais. Certo? Eu acho que está tudo repetido aqui, acho que eu estou lendo 2 vezes, não sei se vocês perceberam, né? Porque isso aqui a gente já leu em algum momento. A conclusão. A conclusão sempre parece que é o caráter peremptório e definitivo. Sendo assim, né, temos que encarar esse problema dessa maneira. Não, a conclusão também pode ser aberta. A conclusão não é um enunciado sobre o mundo. A gente confunde isso, porque se cada um fizer a sua parte, se todo mundo se abraçar e o Brasil melhorar, isso é um enunciado sobre o mundo e sobre a moralidade do mundo, que é pior ainda. A conclusão encerra o texto. Ela faz assim, caro leitor, é o que eu tinha para dizer até agora, eu disse. Agora eu preciso terminar, é preciso acabar essa redação. Né? Ela pode até brincar com essa metalinguagem, se for o caso. A conclusão se impõe encerrando o debate. E aí, assim, o problema continua, mas aquele debate, naquele texto, vai terminar. Né? Os bons jornalistas fazem isso. Né? Teremos mais coisas para examinar, mas isso fica para uma outra ocasião. Agora é o momento de encerrar esse texto. O problema continua ativo. Então, uma boa conclusão está sempre aberta às contradições. Vocês podem deixar claro que a conclusão é do texto, não é do problema. Porque o problema é tão complexo que ele merece outras visadas, e outras visadas, e outras visadas sobre ele mesmo. A argumentação e a conclusão, isso é fundamental, não devem apelar para o sentimentalismo, para essa emoção mais à flor da pele. Sabem, um argumento pavoroso que se usa muito para defender a pena de morte, um argumento muito ruim é assim, você só é contra a pena de morte porque nunca ninguém da sua família foi estuprado, violentado, assassinado, tal. Isso não é argumento. Né? Isso é uma imagem emocional que tira a pessoa, digamos, do seu estado de conforto e lança a pessoa no medo, só isso. Lançar alguém no medo, diante do medo, na voracidade do medo, não é argumento. Né? Essas coisas não acontecem nessa lógica. Um péssimo argumento é assim, não posso abrir essa exceção para você. Se eu abrir para você, você é obrigado a abrir para todo mundo. Não, a exceção foi pedida para você. Então não generalize. São coisas muito emocionais, muito sentimentalistas. O mau governante usa essa figura, as más figuras autoritárias usam, os líderes religiosos muitas vezes usam. Figuras totalitárias adoram usar esses argumentos, digamos que inadequados, né, contra-argumentativos. Então, não termine falando de sentimento, sentimentalismo, dar a mão, se abraçar, nem pensar, nem no começo, nem no fim. Porque isso não resolve a nossa vida. Isso chama terapia do abraço. No máximo, a gente fica um pouco mais confortável fisicamente, mas não resolve o problema do mundo. Observações que constam da prova. Isso é fundamental. Cuide para que seu texto não se transforme em um amontoado de frases feitas e clichês sobre o tema. Então, verifiquem se aquilo que vocês estão escrevendo não é somente um clichê, o senso comum, que todo mundo diz sempre. Hoje em dia virou moda, já faz tempo isso, mas dizer, o Brasil é um país corrupto, todo político no Brasil é corrupto, é um clichê, é um senso comum, não corresponde à verdade dos fatos. Né? Tem um sentido maior disso, que é fazer que a gente desacredite da política com P maiúsculo. Então, quando a gente começa a usar na base, não adianta, o Brasil é assim, começou errado, porque os portugueses vieram, aí vem as prostitutas, os ladrões, aí começa aquele rame-rame, de uma imagem absolutamente cristalizada, fossilizada, que é puro clichê. Isso não é propriamente pensamento, isso não é argumento, isso é estereotipia, né? Estereótipo. Procure desenvolver um ponto de vista articulado e expressivo sobre o tema abordado, expondo as ideias de modo coerente. A gente pede, como eu falei, claro, é um momento em que a faculdade quer saber como é que vocês militam na chamada língua culta, na norma culta. Né? Vocês podem tomar toda a liberdade do mundo, mas a gente espera que vocês tenham aquilo que a gente chama de proficiência. Quando você estuda língua estrangeira, você ganha lá o certificado de proficiência em inglês, francês e italiano. Você é proficiente em português? Então você sabe usar a norma culta em português em situações formais de comunicação? Se você souber, você pode inclusive transgredi-la. Quando você sabe, você consegue transgredir com criatividade. Quando você não sabe, você erra. Né? É diferente, a gente brinca aqui, é uma brincadeira meio que até um pouco indelicada, mas é assim,
Quando a Clarice erra, é estilo. Machado erra, é estilo. Quando eu erro, é erro. Acabou. Eu não tenho nenhuma expectativa social em cima da minha escrita. Então, quando a Clarice erra, ela conhece muito língua portuguesa. E ela erra porque ela quer transgredir a norma convencional. Isso chama figura de estilo. Quando eu, muito jovem, quero transgredir e não tenho repertório para isso, eu erro. Eu não faço figura de estilo, né? Guardando todas as proporções naturalmente. O texto deve ser escrito na variante culta, tal. Portanto, não use gírias e certos recursos expressivos muito informais, a menos que eles sejam usados com intencionalidade estética. A gente não vai colocar isso aqui porque a pessoa não vai entender, vai ficar nervosa na hora de ler. Mas pode sim gíria, desde que elas sejam intencionais. Vocês estão chamando atenção para a gíria, vocês estão chamando atenção para o palavrão, para a palavra estrangeira, qualquer coisa que denote que vocês transgridem, estão transgredindo a norma culta, é muito bem-vindo, desde que elas tenham intencionalidade estética. Do contrário, é falta de repertório. Né? Aí a gente percebe claramente, tudo é legal, tudo é bacana, tudo é maior legal. Se o sujeito não sai disso, é porque ele tem um repertório limitado. Né? Ele não vai conseguir transgredir muito em relação ao estilo. Embora se trate de um texto dissertativo, em prosa, é plenamente possível que o candidato se expresse na primeira, na segunda ou na terceira pessoa do discurso. É muito raro, mas você pode escrever uma carta para o redator, para o corretor. Você pode escrever, tu, redator, corretor que estás me lendo. Eu quero falar com você sobre isso, aquilo outro. Você pode fazer. A gente já uma vez pediu que fosse uma redação em formato de carta. E a carta para alguém, não para o corretor, mas para alguém especialmente. É possível que você faça um endereçamento de segunda pessoa. Você pode fazer em terceira pessoa clássica. Este problema, esta questão. E você pode se colocar totalmente dentro do problema numa primeira pessoa argumentativa. A criatividade na forma de desenvolver a dissertação é sempre bem-vinda, desde que acompanhada de uma argumentação consistente. Sabem, de tempos em tempos, eu sou muito velho, então eu lembro de redações da FUVEST, da CESGRAN Rio, eu sou carioca. Lá no Rio tinha uma CESGRAN Rio, que é a instituição que organiza os vestibulares. Então tinha aquelas coisas clássicas que hoje estão em desuso. A redação era sobre a água. E aí um sujeito, em vez de dissertar sobre a água, desenhou uma gota de água na prova inteira. E parece que foi muito bem avaliado pela criatividade. Nossa, ele conseguiu transgredir do texto para a imagem, tal. Ou então colocou assim na redação, proc, como se fosse uma gota d'água insistentemente caindo. Esse tipo de coisa é mera fantasia, né? É mero misticismo em torno do que seja uma dissertação. A gente pede criatividade, sim, mas ela tem que ser uma criatividade ligada à argumentação, argumentação e à dissertação, certo? Vamos ler um texto aqui, antes de passar para os textos impressos. Vamos ler um texto que é uma bela tomada de posição de um jornalista, claro, já de carreira, que é o Clóvis Rossi, sobre a quantidade de massacres que o Brasil assiste sistematicamente. É um texto dos anos 90 e parece ter sido escrito na semana passada, dada a recorrência, digamos, de massacres no Brasil. Então vejam só, eu não vou parar tanto porque a gente não pode perder tanto tempo, mas se vocês quiserem me interrompam para vocês fazerem perguntas. O título já é muito curioso, porque o título junta duas expressões, uma em língua portuguesa, massacres, e outra em língua inglesa, que é just in time. Just in time é uma expressão da economia, em que a produção industrial é feita sem retenção de mercadoria em estoque. Tudo é vendido, tudo que a indústria produz, né, rapidamente o mercado consome. O título aqui já tem uma ideia muito original, depois eu volto a ele. O jornal Hoje, da Rede Globo, ainda está no ar, mostrando as cenas do massacre de Eldorado de Carajás, no Pará. Liga um leitor de Campinas, Roberto Crispim, se é que o nome não me escapou. Agoniado, diz que quer ser expulso do Brasil. Não há mais quem consiga dar um lustro na minha autoestima. Dispara, agoniado. Tivesse um mínimo de espírito de Poliana, diria que há um lado positivo no desabafo. Enquanto houver um brasileiro, ainda que seja apenas um, capaz de manter a indignação com a situação da pátria, nem tudo está perdido. Mas não creio mais na capacidade de a indignação transformar-se em solução. A verdade nua e crua é que a única coisa just in time no Brasil real, no Brasil longe das fachadas dos shopping centers, é a ocorrência de massacres. Esses sim, chegam just in time. Carandiru, Corumbiara, Caruaru, Candelária,
Vigário-Geral, Chapuri de Chico Mendes, as chacinas de cada fim de semana na periferia de São Paulo. É uma atrás da outra, todas impunes. Eu poderia colocar aqui, Marielle presente. Agora, Eldorado de Carajás. Que nome para se matar gente, meu Deus. De novo, vai se discutir se os sem terra são ou não bandidos. Se a polícia militar é bem ou mal preparada. Se o governador do estado é frouxo ou não. Haverá mais algumas cruzes toscas à beira do caminho. Alguns escreveremos escritos indignados. Outros farão discursos não menos indignados. Celebrar-se-ão missas em homenagem aos mortos. Haverá outro, abre aspas, rigoroso inquérito, fecha aspas. E logo, Eldorado de Carajás irá para os arquivos da memória nacional. Depois, just in time, virá outro massacre. E ainda assim, haverá quem não se acanhe em falar de modernidade. Então vejam, a ideia é uma ideia que poderia cair num clichê. O Brasil é um país incivilizado. O Brasil é um país bárbaro. O Brasil é um país que produz ataques contra a sua própria população em série. Só que essa indignação aqui é pura criatividade. E essa indignação que está na base de um pensamento, digamos, complexo, mas que é lido de maneira muito imediata, o Brasil é avançado em muitas questões e atrasado em tantas outras. Essa oposição, digamos, civilização-barbárie, em vez de ela aparecer como um argumento previsível, podia aparecer só isso. No Brasil, infelizmente, a barbárie impera. É um país que tem tantos avanços e, ao mesmo tempo, tantos retrocessos. Essa brincadeira dessa oposição expressiva não está na retórica do texto, está na forma, está no título. Massacre, palavra brasileira ligada a atraso. Just in time, palavra inglesa ligada à ideia de avanço, de progresso. Então, na própria formulação do título do texto, Clóvis Rossi, genialmente, faz essa oposição. A oposição, civilização e barbárie, não está na retórica, não está ninguém falando, deitando falação, precisamos condenar os criminosos, do contrário tal. É um texto que é um texto indignado, sim. Tem indignação, mas não é uma indignação retórica, chamada retórica vazia. Do discurso do político que vai para um palanque e começa a falar tudo, todo mundo já sabe. É uma indignação formal. E aí tem uma coisa, né, muito interessante aqui, que tem uma regularidade de massacres no Brasil. Né? O caso Marielle, o caso da chacina de São Paulo recentemente, todos os casos, caso de Goiânia esse final de semana, os massacres são em série. E ele organiza quase que numa regularidade fonético-fonológica. Vejam só, Carandiru, Corumbiara, Caruaru, Candelária, Vigário-Geral. Os massacres são apresentados em formas linguísticas que são tão regulares quanto eles mesmos massacres no Brasil. Tudo bem? Então aqui, claro que a gente não pode dizer isso de vocês, ele é um jornalista de carreira, né, importante, famoso e tal, mas aqui deixa bem claro que a argumentação e a dissertação não está na ótica de um texto convencional. Imagina se ele dissesse assim, massacre, desde que Caim matou Abel, é que o mundo então vive desse drama do pecado original tal. Então, massacre, os índios foram massacrados porque o problema da colonização... Não, ele não vai para essa lógica absolutamente formal e burocrática, previsível. Ele já começa, é até muito curioso, porque ele já começa dizendo, o jornal hoje está mostrando que Eldorado do Carajás, houve lá uma chacina, um leitor me ligou, ele está indignado tal. Aqui não sei se fica claro para vocês, mas a indignação existe, mas ela não é retórica, ela é um exercício de criatividade, certo? Vamos continuar aqui. Belíssimo texto argumentativo, que não é dissertação chata do crioulo, na letra do 2 e 5. Alô Foucault, você quer saber o que é loucura? É ver Robespierre na mão dos boy, Maquiavel nessa leitura, é ver moleque de 10 anos com uma arma na cintura. E achar que teu doce de condomínio não carrega a mesma culpa. É salto alto, é MD, é absolute, suco de fruta. Mas nem todo mundo é feliz nessa fé absoluta. Calma, filha, que esse doce não é sal de fruta. Azedar é a meta. Tá bom ou quer mais açúcar? Aqui é um texto que é literatura, é um poema, digamos, né, que tem uma liberdade junto ao texto literário e tem uma capacidade crítica, digamos que inestimável. Aqui é uma coisa de uma criticidade que está traduzida em forma de literatura. Mas ele faz a crítica
a burguesia, a classe média, a uma certa previsibilidade do que a classe média consome de violência, na imagem perfeita da vodka, e a vodka tem que ser azedada, enquanto as coisas não azedarem. A gente vai continuar vivendo numa sociedade, digamos, do bom gosto, do bem-estar. Aqui tem a mesma criticidade lá do texto do Clovis Rossi, só que aqui, claro, que é literatura, é música, né? É um título de uma música popular, ela tem outra perspectiva estética, mas tem muita criticidade. Vou exagerar um pouco aqui na dose, mas a Casper espera que vocês militem mais nesse tipo de texto do Criolo e do Clovis Rossi do que nos textos convencionais, que não vão ajudar a gente a resolver o problema do mundo. No mundo hoje em dia tem muito bom mocismo. E bom mocismo não está com nada. O texto do bom moço que fica ali examinando uma questão isoladamente, a partir de um contexto histórico previsível e totalmente convencional, burocrático, não vai nos ajudar a resolver nada. Tomando de empréstimo uma frase do Roberto Schwartz sobre Machado de Assis. A convicção da virtude não nos impede de praticar horrores. Vou repetir aqui, Roberto Schwartz, a respeito de Machado de Assis. A convicção da virtude não impede o homem médio de praticar o horror. Então, a gente está sempre muito bem intencionado, tem sempre uma visão muito equilibrada das coisas. É melhor que vocês delirem, melhor que vocês desequilibrem o que vocês pensam sobre o mundo. Vamos ler os textos aqui. Vamos começar com o primeiro. Alguém me ajuda, então, a distribuir, por favor? Acho que está chegando aí, né? O primeiro texto se chama Sala, Copa e Cozinha. Pensem o seguinte, o tema dessa redação não é uma redação, é um texto de jornal, um texto do Yahoo, de um jornalista chamado Michel Blanco. O texto, se fosse uma redação, seria desigualdade social ou seria o ódio como afeto político, que virou um tema quase que um clichê, né? Hoje nós exercitamos um afeto político chamado ódio, no Facebook, nas mídias sociais e tal. Hoje a gente não tem temor, não tem pudor de odiar alguém, de odiar um amigo ou alguém distante por meio do Facebook. E esse poderia ser o tema desse texto. E ele aborda, o Michel Blanco, a partir de uma perspectiva muito original, né? É um texto dissertativo, ele disserta, ele apresenta ideias, mas não são as ideias vistas na previsibilidade. Então vamos lá. Sala, copa e cozinha. Uma jovem estudante de direito, desalentada com a vitória da petista Dilma Rousseff, ganhou fama ao clamar no Twitter o afogamento de nordestinos em benefício de São Paulo. Não sei se você lembra desse exemplo, é um caso, né, aconteceu em São Paulo há pouco tempo. O ódio da moça brotou em meio a uma campanha difamatória que irrigou expedientes eleitoreiros. Se na TV o marketing cuidou de dar boa aparência aos candidatos, na internet a coisa foi feia. Vejam, tem gíria, tem brincadeira aqui. Foi feio não é linguagem dissertativa, mas cabe. Ele está reproduzindo um modelo de linguagem que cabe. Levante a mão quem não recebeu um único spam desqualificando os votos da população assistida pelo Bolsa Família. Sobre tal corrente, a psicanalista Maria Rita Kell disse o que tinha de ser dito e foi punida por isso. Assim, estávamos na campanha. Vejam, frases curtas terminando cada parágrafo, muito bom isso. A xenofobia da estudante paulista, no entanto, não é retrato das tensões do momento. É uma fotografia embolorada, guardada num fundo de armário, agora trazida à tona. Quem triscou fogo nos spams sabia que o ódio fermentava. Bastava uma faísca.
Se tiver estômago, pode ler uma coletânea de tweets odientos e odiosos, brincadeira com as palavras, no Diga Não à Xenofobia. A menina não estava só. Vejam, tem uma intencionalidade estética. Primeiro parágrafo termina assim. Assim, estávamos em campanha. Frase bem curta para terminar. Segundo, a menina não estava só. Certo? A maioria dessas mensagens parte de jovens de mais ou menos 25 anos, o que leva a supor que muitos deem vazão a preconceitos ruminados à hora do jantar em família, da festinha do sobrinho ou do churrasco da faculdade. Está aí boa parte da festejada geração da internet, que confunde vida real com a vida em rede, mas se sente imune às consequências de atos online. Mostram os dentes no Twitter, como se estivessem a salvo da luz do dia, como se não fosse dar nada, mas deu, mano. De novo, a brincadeira da linguagem, né? A gíria, terminando sempre com frase curta. A moça que gostaria de afogar um nordestino em São Paulo acabou ela mesma por submergir. Deletou seu perfil ante a repercussão do caso, que lhe rendeu a protocolação de uma notícia-crime pela OAB de Pernambuco no Ministério Público Federal em São Paulo. O escritório de advocacia, onde estagiava, apressou-se em dizer que ela não despacha mais por lá. O caso foi parar até nas páginas do britânico Telegraph. Vários outros bacanas seguiram os passos da menina e desapareceram do Twitter, talvez arrependidos do ato impensado, da ausência completa de reflexão ou, mais provável, da ameaça de punição legal. Quem sabe ainda há tempo para deixar as trevas. Não nos esqueçamos que na penúltima campanha à Prefeitura de São Paulo, havia uma candidata vereadora que usava o seguinte slogan: o direito ao preconceito. Eu sou preconceituosa, eu tenho o direito de ser preconceituosa. E rapidamente ela desapareceu. Depois alguém falou, fulana, não pega bem esse tipo de slogan político. Essas coisas acontecem ainda, né, aos nossos olhos, no dia a dia. O ódio como afeto político. Ironicamente, o aguardado uso da internet nas eleições ajudou a liberar o que há de mais retrógrado entre nós, embora o poder transformador da rede esteja muito além disso. Parecemos recuar 50 anos em relação a direitos civis. Houve até o retorno dos mortos-vivos, grupos pouco representativos e de triste memória. Sabe de quem ele está falando? Das pessoas que estão pedindo o governo militar de volta às ruas. Esse texto já é um pouco antigo, quase nada mudou em relação a ele. Não bastasse o proselitismo religioso, a ação das militâncias, oficiais e oficiosas, a campanha na internet descambou para a baixaria geral. Conhecido o resultado da eleição presidencial, viria o pior, o insulto aos eleitores, desclassificando-os. Enfim, é uma questão de classe, não de compostura. Bela brincadeira aqui de linguagem, entre classe, ter classe social e compostura. Uma parte dos jovens que se julgam classe A levantou-se da sala de jantar para reinstaurar a separação da casa, da copa e da cozinha, sem se dar conta de que a divisão dos cômodos já não é tão sólida. O que move tanto ódio? Passionalidade do clima eleitoral não é o suficiente. Nunca na história desse país, essa foi só para provocar, se falou tanto em classe C, D e E. Estão todos os dias na imprensa, chamam a atenção pelo crescente poder de consumo. E é a isto que a noção de classes parece se resumir hoje: consumo. Talvez esteja aí a raiva dessa moçada, muito mais identificada com bens do que com valores. Identificar-se por aquilo que se consome pressupõe um sentimento de exclusividade. Eu estou dentro e eles fora. Uma concepção de vida alimentada e também confrontada pela massificação do consumo. A tensão desponta quando eles, os esfarrapados, começam a ter o que eu tenho. A exclusividade mingua e o povão chegando, sentando ao seu lado no avião. É preciso descolar novos meios para se diferenciar uns dos outros. A desqualificação é um deles. Um dos legados dessa eleição embalada por baixarias é uma tensão que parece escapar da acomodação sob a imagem construída pelo mito fundador nacional. Aqui cabe totalmente a evocação histórica. Descobrimos um pensamento ultraconservador no Brasil, e ele pôs a cabeça para fora. Seria um exagero, no entanto, dizer que o país está dividido, mas é igualmente um equívoco considerar que a identidade nacional sai ilesa. Por definição, ela é lacunar, ao pressupor a relação com o outro. O que queremos de nós mesmos? Mas na cabeça dessa moçada raivosa, nada disso seria necessário.
e a harmonia se restabeleceria desde que todos estivessem nos lugares certos. Assim estão prontos para experimentar o que consideram desenvolvimento e mal esperam a ocasião para pôr à mesa de alguma congregação do Tea Party uma iguaria nacional, uma saborosa broa de milho feita pelas mãos da preta dócil que serve a casa. Essa questão aqui foi resolvida, foi abordada, foi tratada um pouco depois por um filme chamado Que Horas Ela Volta, que é um filme com a Regina Casé, que vai discutir mais ou menos a mesma questão aqui do texto, certo? Então vejam, a gente vai ler mais dois aqui, depois a gente abre para perguntas. Aqui é um texto que é um exemplo de uma argumentação sólida, que está defendendo um ponto de vista de que esse ódio, né, brasileiro está escancarando, está expondo uma diferença de classes que sempre ficou para baixo do tapete, sempre foi escondida e agora aparece com mais, digamos que, visibilidade. E é um texto que não faz nenhum trololó retórico. É um texto que tem uma argumentação consistente, tem uma dissertação. Ele é narrativo, ele fala um pouco sobre o que a estudante sofreu, como é que ela foi desligada da OAB, né, quando ela está sendo processada pela OAB de Pernambuco. Tem toda uma pequena descrição do que acontece, uma narrativa também pequena e tal. Mas ele defende uma ideia cuja vivacidade é muito mais original, muito mais, digamos que, vibrante, do que é o exame desinteressado do bom mocismo, o que é preconceito, negros, índios, tal. Ele vai direto na ferida, ele toca, digamos que, o dedo na ferida. Vamos ler um segundo texto, que é o Pensar Dói. Esse segundo texto aqui, Pensar Dói, ele não é tão original do ponto de vista da argumentação quanto o anterior, que é o do Michel Blanco. O Thomas Wood Jr. é um articulista da Carta Capital, e ele faz uma espécie de resenha, o que também é muito bom. Eu estou até apresentando para vocês como uma diferença brutal de gênero, né? de estrutura textual. O primeiro, ele tem uma visão original dele, ele tem uma impressão de que o Brasil, odioso e odiento, né? Está dissimulando uma diferença brutal de base, uma violência brutal de base e tal, e ele brinca, ironicamente, ele ironiza essas diferenças todas. O segundo não, ele lê um autor, ele lê um pensador, ele ficou impressionado com o impacto dessas ideias sobre ele mesmo, Thomas Wood Jr., e ele vai apresentá-las sob a forma de uma resenha, certo? Pensar Dói, Thomas Wood Jr., publicado na Carta Capital. Em texto publicado no New York Times, Neil Gabler, da Universidade do Sul da Califórnia, argumenta que vivemos em uma sociedade na qual ter informações tornou-se mais importante do que pensar. Uma era pós-ideias. É a grande praga dos tempos contemporâneos. Nós todos temos muitas informações e pensamos muito pouco sobre as coisas. Gabler é o autor, entre outras obras, de Vida, o filme, Companhia das Letras, no qual afirma que durante décadas de bombardeio pelos meios de comunicação, a distinção entre ficção e realidade foi sendo abolida. O livro tem o significativo subtítulo Como o entretenimento conquistou a realidade. No texto atual, Gabler troca o foco do entretenimento para a informação. Seu ponto de partida é uma constatação desconcertante. Vivemos em uma sociedade vazia de grandes ideias. Leia-se, conceitos e teorias influentes, capazes de mudar nossa maneira de ver o mundo. De fato, é paradoxal verificar que nossa era, com seus gigantescos aparatos de pesquisa e desenvolvimento, o acesso facilitado a informações, os recursos maciços investidos em inovação
e centenas de publicações científicas, não seja capaz de gerar ideias revolucionárias, como aquelas desenvolvidas em outros tempos por Einstein, Freud e Marx. Não somos menos inteligentes do que nossos ancestrais. A razão para a esqualidez de nossas ideias, segundo o autor, é que vivemos em um mundo no qual ideias que não podem ser rapidamente transformadas em negócios e lucros são relegadas às margens. Tal condição é acompanhada pelo declínio dos ideais iluministas, o primado da razão, da ciência e da lógica, e a ascensão da superstição, da fé e da ortodoxia. Nossos avanços tecnológicos são notáveis, porém estamos retrocedendo, trocando modos avançados de pensamento por modos primitivos. Só para fazer um parênteses aqui. É muito frustrante pensar que depois que a ciência, né, desenvolveu a ideia da evolução das espécies pelo Charles Darwin, alguém ainda pense no design inteligente que os americanos defendem com tanta propriedade, com tanta, digamos, né, mitologia, que Deus criou tudo a partir de um design inteligente. Ciência e religião se confrontam aí de maneira, né, digamos que brutal. Gabler critica o afastamento das universidades do mundo real, operando como grandes burocracias e valorizando o trabalho hiperespecializado, em detrimento da ousadia. Critica também o culto da mídia por pseudo-especialistas, que defendem ideias pretensamente impactantes, porém inócuas. No entanto, o autor aponta que a principal causa da debilidade das nossas ideias é o excesso de informações. Antes, nós coletávamos informações para construir conhecimento, procurávamos compreender o mundo. Hoje, graças à internet, temos acesso facilitado a qualquer informação, de qualquer fonte, em qualquer parte do planeta. Colocamos a informação acima do conhecimento. Temos acesso a tantas informações que não temos tempo para processá-las. Assim, somos induzidos a fazer delas um uso meramente instrumental. Nós as usamos para nos manter à tona, para preencher nossas reuniões profissionais e nossas relações pessoais. Estamos substituindo as antigas conversas, com seu encadeamento de ideias e sua construção de sentidos, por simples trocas de informações. Saber ou possuir informação tornou-se mais importante do que conhecer. Mais importante porque tem mais valor, porque nos mantém à tona, conectados em nossas infinitas redes de pseudo-relações. As novas gerações estão adotando maciçamente as mídias sociais, fazendo delas a sua forma primária de comunicação. Quem tem um grupo de WhatsApp familiar sabe do que eu estou falando, certo? Para Gabler, tais mídias fomentam hábitos mentais que são opostos àqueles necessários para gerar ideias. Elas substituem raciocínios lógicos e argumentos por fragmentos de comunicação e opiniões descompromissadas. O mesmo fenômeno atinge as gerações mais velhas. Nas empresas, muitos executivos passam parte considerável do seu tempo captando fragmentos de notícias sobre mercados, concorrentes e clientes. Seu comportamento é o mesmo no mundo virtual e no mundo real. Eles navegam pela internet, como navegam por reuniões de negócios. Vivem a colher informações e distribuí-las, sem vontade ou tempo para analisá-las. Tornam-se máquinas de captação e reprodução. À noite, em casa, repetem um comportamento nas mídias sociais. Seguem a vida dos amigos e dos amigos dos amigos. Comunicam-se por uma orgia de imagens e frases curtas, signos cheios de significado e vazios de sentido. O futuro aponta para a disponibilidade cada vez maior de informações. A consequência para a sociedade, segundo Gabler, é a desvalorização das ideias, dos pensadores e da ciência. A considerar a velocidade com que livros e outros textos estão sendo digitalizados e disponibilizados na internet, estamos no limiar de ter todas as informações existentes ao mundo ao nosso dispor. O problema é que, quando chegarmos lá, não haverá mais ninguém para pensar a respeito delas. Pode-se acusar o ensaísta de nostalgia infundada ou ludismo, porém ele não está só. Felizmente, há sempre um grupo de livres pensadores a se colocar contra o conformismo massacrante das modas tecnológicas e comportamentais, nesta e em outras eras. Então, o que esse texto faz aqui? Tem uma conformação diferente. Ele examina uma ideia que impactou esse autor, as ideias do Gabler, ele as examina, ele descreve essas ideias, muitas vezes o texto é somente descritivo, mas na segunda página ele confronta as ideias dele mesmo com as ideias do autor. Ele desenvolve um pensamento, digamos, correlato. Ele não precisa, ele poderia até discordar,
E aí a gente pode discordar tranquilamente desse ponto de vista, ninguém é obrigado a concordar, né? A argumentação sempre se abre para o conflito, para a contradição. Ele concorda e ele estende o pensamento pensando em coisas correlatas, em coisas que, a partir da leitura, ele também pensou sobre a crítica à sociedade informatizada, a nossa sociedade informacional. A gente vive um drama hoje em dia que tudo da tecnologia sempre é saudado com muito entusiasmo, com muita efusividade, né, com muita, digamos que, apologia. Alguns autores dizem, alto lá, a tecnologia é uma ferramenta maravilhosa. Eu uso muito nas aulas aqui uma frase, uma máxima de um biólogo inglês, morto recentemente, Stephen Jay Gould. E ele dizia assim, ele tem um livro em que ele defende essa ideia. A inteligência humana é uma ferramenta maravilhosa, mas a inteligência humana não vai garantir a sobrevivência da espécie. O homem tem uma inteligência que vai ultrapassar a própria sobrevivência. Isso pode virar um clichê e pode virar um sentimentalismo do tipo, a mesma mente que produziu a penicilina produz também a bomba atômica. Uma coisa salva e outra coisa aniquila. Isso pode virar uma imagem muito simplista e pode virar propriamente uma ideia mais complexa. Nós temos vários compromissos de sermos mais racionais, mais modernos, digamos, mais iluminados e mais iluministas. Mas, por outro lado, vivemos ainda a velha contradição de sermos uma espécie calcada na violência, na barbárie, digamos, no ódio, na inveja pelo nosso semelhante, por aí vai. Então, esses problemas, quando são apresentados de forma mais complexa, são mais ricos. Aqui, o que o Thomas Wood Jr. faz é desconfiar, pensem lá, questionar o tema, desconfiar de que a tecnologia sempre é uma maravilha. É muito bom ter o WhatsApp, ter computador, ter celular, é muito bom. Mas desconfiemos de eles virarem panaceias, de virarem soluções para todos os conflitos, todas as questões. Eu, não sei quem é professor aqui, eu vivo esse drama já há 21 anos. A gente acredita que jovens na internet escrevem mais. É verdade. Jovens no celular escrevem mais. A minha tese escrevem mais, mas pior. Escrever na internet não ajuda a escrever melhor. Eu não acho que meus alunos, há 21 anos, vêm escrevendo melhor porque escrevem mais. Uma coisa é quantidade, outra coisa é qualidade. Responder muito e-mail, vocês nem usam mais e-mail, né? Responder muita mídia social, muito Facebook, também não usa mais, muita coisa que é muito curta, Twitter, sei lá, são só 140 caracteres, não quer dizer que você vai desenvolver um pensamento mais qualificado. Você escreve mais, ponto. E pior. Essa é a minha conclusão, digamos que desencantada do mundo. Pronto, desabafei. Vamos continuar aqui no terceiro texto. O terceiro texto é uma entrevista. Aqui não é um texto que sirva de modelo, mas é uma entrevista com o professor da Unicamp, Walter Carnielli,
que eu conheci muito recentemente a partir de um artigo que ele publicou na Veja. Vale a pena vocês lerem. Botem lá no Google assim, Walter Carnielli, opinião não é argumento. Me chamou a atenção porque esse título, para mim, diz muita coisa. Então, ele defendeu, recentemente na revista Veja, publicou esse artigo, dizendo que a gente está confundindo cada vez mais opinião, o que eu acho sobre as coisas, com o argumento. Como eu trabalho com isso aqui na Casper há muito tempo, me chamou a atenção, eu até usei esse texto na Casper para fazer um exercício com os alunos de jornalismo. E aí eu descobri recentemente que ele deu uma entrevista para o jornal Nexo. E essa entrevista que a gente vai ler é uma entrevista mais ou menos curta. Aí eu termino a minha fala e a gente abre para perguntas. Por que opinião não é argumento, segundo este professor de lógica da Unicamp? Beatriz Montessanti e Tatiana Dias, 27 de dezembro de 2016. Em entrevista ao Nexo, Walter Carnielli explica como manter uma discussão respeitosa e produtiva. Não é fácil vencer uma discussão, especialmente em um contexto inflamado, em que as opiniões se polarizam, notícias falsas, as fake news, se proliferam, debatedores recorrem a ofensas e sarcasmo, e festas de fim de ano criam ambientes propícios para a briga. Uma boa discussão, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam, não serve para a disputa, e sim para a construção do conhecimento. Nesse sentido, saber sustentar uma boa argumentação é fundamental. Um argumento é uma viagem lógica, diz Walter Carnielli, matemático, professor de lógica da Unicamp, e autor de Pensamento Crítico, O Poder da Lógica e da Argumentação. Livro escrito em parceria com o matemático americano Richard Epstein. Para Carnielli, os brasileiros têm uma péssima educação argumentativa. Confundimos discussão com briga e não sabemos lidar bem com críticas. Mas há técnicas que podem ajudar na construção de bons argumentos e também a evitar armadilhas comuns em uma discussão, como o uso de falácias. Entre elas está, por exemplo, a busca por entender o ponto de vista oposto, ajudando inclusive o opositor na construção do próprio argumento. Nessa entrevista ao Nexo, o professor explica algumas delas. O que é considerado um mau argumento? Um argumento é uma viagem lógica, que vai das premissas à conclusão. Conforme a definição dada no nosso livro, um bom argumento é aquele em que há boas razões para que as premissas sejam verdadeiras. E, para além disso, as premissas apresentam boas razões para suportar ou apoiar a conclusão. Em outras palavras, as premissas que você apresenta devem ser precisas e verdadeiras e devem produzir uma razão para se pensar que a conclusão é verdadeira. Desse modo, há duas maneiras em que o argumento pode falhar ou ser um mau argumento. Se as premissas forem falsas, se as premissas não apoiam a conclusão. Em geral, as pessoas erram mais na parte 2. Parece mais difícil decidir se as premissas apoiam ou suportam a conclusão do que verificar se elas são verdadeiras ou falsas. Como desmontar um mau argumento de forma respeitosa e produtiva? Existe um princípio metodológico importante na argumentação, que é o princípio da acomodação racional, também conhecido como princípio da caridade, e que foi tratado por filósofos de peso, como Willard von Orman Quine e Donald Davidson. O princípio exige que devemos tentar entender o ponto de vista do oponente em sua forma mais forte e persuasiva, antes de submeter sua visão à nossa avaliação. Dessa forma, devemos primeiro fazer todos os esforços para esclarecer as premissas e a conclusão do oponente, inclusive ajudando-o a reparar os pontos fracos. Só então, após essa atitude respeitosa, é que devemos gentilmente apontar a ela ou a ele onde suas premissas são falhas ou duvidosas, e ou porque tais premissas não apoiam a conclusão. Em outras palavras, o princípio da acomodação racional impõe que interpretemos as afirmações dos outros de forma a maximizar a verdade ou racionalidade do adversário, tanto quanto isso seja possível. É a maneira mais respeitosa e produtiva de manter uma discussão. Quais são as falácias mais recorrentes? Nós, brasileiros, temos uma péssima educação argumentativa. Confundimos discussão com briga e vemos com as críticas como inveja, falta de amizade, falta de amor, etc. Pior ainda, quando começa uma discussão, muitas vezes vem o seguinte: tenho o direito de ter minha opinião, seja sobre o criacionismo, o governo, a política ou a pena de morte. Claro que todos têm o direito de manter sua opinião, mas opinião não é argumento. É a defesa do texto dele lá na Veja. A democracia também é feita de opiniões. Ninguém precisa argumentar para votar no candidato que preferir. Basta manifestar sua opinião nas urnas.
Mas quando o candidato quer nos convencer, ou quando queremos convencer os outros sobre a nossa posição política, nossas crenças não bastam. Fora essa falácia estrutural tremenda, que revela que a pessoa sequer sabe o que é um argumento, algumas das falácias mais comuns são ad hominem, quando se ataca a pessoa, não o argumento. Por exemplo, o médico me recomendou parar de fumar, mas ele fuma. Falso dilema. Quando se exageram os dois lados de uma questão, não deixando lugar para nuances ou meio termo. Por exemplo, você é a favor do aborto? Então você apoia o assassinato de crianças. Post-doc ergo propter hoc. Ou seja, depois disso, portanto, por causa disso. Por exemplo, Hitler era vegetariano e veja no que deu. Inverter o ônus da prova. Por exemplo, claro que OVNIs existem, prove o contrário. Falsa analogia, por exemplo, tentar comparar o casamento homossexual com a legalização da pedofilia. Por que tanta gente recorre às falácias? Há centenas de falácias conhecidas e estudadas, mas a lista é potencialmente infinita. Há falácias lógicas, falácias estruturais, falácias de analogia, falácias emocionais, etc. Uma falácia é um mau argumento, que não pode ser reparado. As pessoas gostam das falácias com rótulos em latim, que soam poderosas e supostamente são usadas por advogados ou podem ser usadas para impressionar o oponente. Quão relevante você acredita que é a lógica formal, dado o fato de pesquisas sugerirem que os mecanismos utilizados para formar opiniões não são racionais? Primeiramente, crenças não são argumentos, embora possam influir neles. Os mecanismos para formar opiniões podem não ser racionais, mas até nesse ponto a investigação lógica é essencial. Por exemplo, existe uma racionalidade de como revisar suas próprias crenças, a teoria de revisão de crenças, que são essenciais para a computação teórica, por exemplo. Como podemos explicar a um computador como ele deve rearranjar seus dados frente a novas informações? Ainda mais, as pessoas podem manter crenças verdadeiras por razões irracionais, ou manter crenças falsas por decisões racionais. Some a tudo isso o fato de que o conhecimento é tradicionalmente visto como um tipo especial de crença e que o problema das contradições na razão é também um importante tema da lógica. A lógica formal e a informal, presente na linguagem comum, que não utiliza nenhum tipo de técnica para ser apresentada, são importantíssimas para se investigar a razão humana. Eu apresentei esse texto aqui porque hoje em dia, cada vez mais, nós temos uma convicção de que as nossas opiniões são argumentos. Não, as nossas opiniões são crenças que nós temos, baseadas em família, em escola, ambiente cultural, tal. Um argumento é alguma coisa isenta, distante, racional, feito por ele mesmo. É o que eu tinha para dizer. Vamos abrir para perguntas, se vocês têm perguntas sobre coisas mais específicas, mais pontuais, na redação da Casper Libero. Momento de timidez. Fiquem à vontade para perguntar. Não? Temos uma pergunta lá no fundo. Espera aí que o microfone vai chegar aí, por favor. Merilde. Bom, eu gostaria de saber se vocês limitam, ou melhor, se tem um número de linhas. Tem uma página. Você recebe uma folha pautada com uma página somente. Você não pode ultrapassar o limite de uma página. Está escrito, mas a gente não mostrou, mas está escrito na própria folha de respostas. Não ultrapassa o limite de uma página. A gente pede assim, dependendo do tamanho da letra, porque é escrito à mão. 5, 6 parágrafos ali você consegue desenvolver naquela página. Tá bom? Tem uma ali, ó. Oi, você disse que pode citar algumas coisas, artigos e tal. Pode ser também alguma coisa de HQ, super-heróis, se fazer parte do tema, obviamente. Então, ótima pergunta essa. Pode, só toma cuidado para que a citação seja adequada ao contexto. Porque, assim, uma das coisas que a gente pede, eu falei pouco aqui, mas a coisa que a gente pede é repertório. Que o candidato tem um repertório bom.
É preferível que, então, que você, vou ser muito sincero na minha avaliação, que você cite uma HQ do que você cite um livro do Machado de Assis que está no vestibular, que você geralmente vai citar de maneira previsível, convencional. Você vai usar a frase feita, Marcela me amou durante 15 meses, lá 15 contos de reais. Isso vai ser muito previsível. Então é melhor que você use a HQ, porque mostra que você tem um repertório para além do óbvio. Só que só toma cuidado, é bem-vindo, porque às vezes a citação pode virar uma coisa muito simplória. Sabe? Como dizia o He-Man, nossa, é preciso ter a força. Sabe? Se for uma coisa muito assim, banal, não vale a pena citar. Mas se é criativo, hoje em dia tem HQs muito inspiradas, muito criativas e tal. Já que você falou, vou fazer um parênteses aqui. Eu trabalho na revista Cult, eu sou editor da revista Cult, uma revista de cultura e tal. E a revista está querendo fazer uma reportagem sobre isso. Hoje em dia o universo da literatura está sendo invadido, no bom sentido, por HQs que não deixam nada a perder o universo do livro escrito. Então, se você consegue fazer essa relação de imagem, a citação mais, digamos, mais sofisticada, vale a pena, porque aí é uma boa citação. Deixa eu ver uma pergunta aqui, ó. O rapaz aqui, ó, o primeiro. Onde nós podemos encontrar boas fontes de referências para esse tipo de texto que a Casper espera da gente? Você diz o quê? Fonte, o quê? Livros? Não, assim, textos como matérias mesmo, bons jornais, de repente, que possam ter textos. Ótima pergunta. A revista Piauí, que escreve textos muito bons, argumentativos, reportagens, textos dissertativos. A revista Carta Capital. A revista Veja, na parte de opinião, tem opiniões muito bem construídas, muito boas. Esse artigo do Walter Carnielli, como eu falei, eu peguei lá da revista Veja. A Veja atualmente está com uma linha editorial, para além das reportagens, uma linha mais argumentativa também. A revista Cult, eu sou suspeito porque eu trabalho lá, é uma revista boa porque eu trabalho lá, mas é uma revista também de textos argumentativos. O Nexo Jornal, tem muitas coisas boas também publicadas. É o País, também é online, também tem muitas coisas publicadas. E na grande imprensa também, de maneira geral. Folha, Globo, Estado, também. É que a gente às vezes vai para essa parte mais noticiosa, das notícias. É bom pegar os articulistas, os argumentadores. A Folha tem um grande articulista que é o Vladimir Safatli, que escreve semanalmente na Folha, às sextas-feiras, e é um sujeito que tem um texto limitado na página ali da Ilustrada, mas que tem textos brilhantes sobre política, sobre sociedade, sobre globalização e tal. Então, acho que vale a pena também examinar esses textos. E tem autores que vocês, não sei se professores de vocês recomendam, tal, tem autores muito contemporâneos, assim, que estão chegando com uma certa novidade de pensamento. Também vale a pena vocês lerem em livros. Quando vocês entrarem aqui, espero que todos entrem, e se forem meus alunos, especialmente, rádio, TV e jornalismo, eu vou recomendar assim, com muito entusiasmo, com muita ênfase, que vocês leiam um livro de um professor de História da Arte norte-americano, ele chama Jonathan Crary, e ele tem um livrinho que é um best-seller no mundo inteiro, aqui no Brasil inclusive, chamado 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. É uma escrita fácil, não é simplória, mas é fácil. Ele é um professor de História da Arte, tem um documentário sobre ele no canal Curta, que de vez em quando passa, na TV a cabo, e ele defende uma ideia muito original, de que o capitalismo está fazendo com que todo o nosso corpo seja, digamos que adestrado, que seja propriamente colonizado pela indústria cultural e pela dinâmica da mercadoria. A última coisa que o corpo humano faz ainda anticapitalista é dormir. Ele diz, nós quando dormimos ainda não ficamos impactados pela produtividade que nós temos hoje na vida inteira. Eu sou capaz, abre aspas aqui, claro, com todas as limitações, de ir para casa agora de carro, ouvindo o celular, respondendo mensagem quando o trânsito para, tal. Eu sou uma mente produtiva e frenética o tempo todo. Quando eu durmo, não. Eu durmo ainda de maneira artesanal. E é um sujeito muito interessante. E aí ele tem produzido texto sobre isso. É um bom articulista dos tempos contemporâneos, assim. É um cara que está agora está mais conhecido, mas ele é meio fora de linha. Então, fora dessa previsibilidade. Então, acho que esses autores também valem a pena a gente ler. A gente fica, assim, municiado, abastecido de ideias mais originais. Porque a gente também chega no momento, nesse momento da cultura, a gente está sempre citando os mesmos exemplos, os mesmos casos, os mesmos... A Casper, os vestibulares, têm feito isso. Eles têm colocado, junto aos cânones da literatura, um livro como Mayombe, do Pepe Tela, que é canônico só lá em Angola, por exemplo, mas não era canônico para nós por enquanto, e agora está ficando. A gente está querendo cada vez mais abrir para novas discussões também, senão a gente vai ficar sempre falando mais do mesmo.
Mas atualmente eu acho que Piauí, como eu falei, Carta Capital, É o País, são jornais que você pode ler bons textos argumentativos. Puxa, é longe a outra. Oi, eu queria saber qual é o tempo para fazer a prova e se você tem alguma dica, além de produzir redações, para a gente tentar melhorar esse poder de dissertação, de argumentação e tal. Bianca, me corrija se eu estiver errado. São 4 horas, né? A prova começa às 1 e termina às 5, não é isso? Então são 4 horas de prova. O tempo vocês é que dividem. Vocês têm normalmente 1 hora, devotam 1 hora para fazer a redação, mas vocês podem começar pela redação e tal. Normalmente é comum que o candidato faça as questões primeiro e depois vai para a redação. Mas vocês têm, digamos que daria para fazer as questões em 3 horas e a redação em 1 hora. O ideal é que é impossível e nem seria producente porque seria quase contraditório. O ideal é que isso aqui, esse encontro, virasse uma oficina de texto. Seria o ideal que vocês fizessem um texto em condições, digamos, de laboratório, que não valesse nada, só experiência, professores da Casper levassem para casa, corrigissem, marcassem uma devolução para vocês daqui a 1 mês e tal. Vocês falarem, puxa, está indo bem, não está. Seria interessante se houvesse essa possibilidade. Não há por 2 motivos. Não há tempo hábil para isso e também seria meio contraditório a faculdade preparar, digamos que um treinamento, uma espécie de treinamento focado, fechado, para uma coisa que ela precisa exigir de maneira mais neutra, mais ampla, certo? E aí vale a pena vocês escreverem bastante, porque escrever não tem outra regra, é sempre escrever mais, mas eu acho que falta uma coisa que vocês, pode ser preconceito, fazem pouco, que é ler bons textos argumentativos, que é a pergunta dele aqui. A gente geralmente fica muito no noticiário, fica muito na informação. Eu sei porque meus alunos aqui da Casper vivem esse drama, eles se informam pelo Facebook, não pelo jornal, não pela revista, e aí é um problema. Você está sempre à mercê de uma notícia que é uma pura informação. E a redação, acho que esse texto do Walter, Pensar Dói, do Thomas Wood Jr., deixa bem claro, informação não é argumento, informação não é propriamente uma novidade, informação é uma repetição. Informação, alguns autores dizem que é uma instituição do capitalismo contemporâneo, que é fazer você ficar o tempo todo preso a ela mesma. Se você abrir o jornal agora, um site qualquer noticioso, e pegar uma informação sobre o vulcão do Havaí, você vai ter muitas informações sobre aquilo e pouquíssimo pensamento crítico a respeito daquilo. Você vai reproduzir quase um papagaio de pirata o que está acontecendo no Havaí, 2.000 pessoas foram deslocadas das suas casas e tal. Só que isso é informação. A gente tende a acreditar que você fica mais preparado quando você é bem informado. Não. Você tem mais capacidade de memória de reproduzir as informações para o seu grupo social, para o seu WhatsApp, para os seus grupos de mídias sociais. Mas você não pensa criticamente em relação a isso. Então, a minha recomendação seria ler textos críticos, ler textos argumentativos e ler boa literatura. O que falta hoje em dia também é boa literatura. Vocês estão lendo, aqui é uma pena que a gente lê nessa condição, eu também já passei por isso aí. A gente lê numa perspectiva muito produtiva. Ler o Machado é muito bom. Quanto mais desinteressado ler o Machado, melhor, porque o Machado é crítico, o Machado é irônico, o Machado é mordaz e tal. Só que a gente lê já pensando na questão que vai cair na prova. Aí é um problema. Ler o Guimarães Rosa é maravilhoso, mas você já lê pensando no neologismo que o vestibular vai exigir. Não, tenta ler de maneira mais isenta, mais livre. Ler bons textos é bom. Eu vou fazer uma pergunta aqui, se vocês quiserem responder, fiquem à vontade, ou então respondam assim internamente com vocês mesmos. Vocês se sentem preparados a fazer uma redação que fuja do estereótipo da dissertação? Eu vou pirar, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer como o Michel Blanco faz, lá no Sala Copa e Cozinha. É um belo texto argumentativo, não tem nenhuma lógica dissertativa. Vocês se sentem hoje, agora, nesse momento, se o vestibular fosse hoje, vocês estariam preparados a enfrentar esse desafio de fazer um texto mais original, mais louco, mais transgressor, tal? Porque eu sei que parece quase que irresponsabilidade da minha parte, mas não é não. Normalmente ganha quem é mais ousado. Normalmente quem surpreende, pensando numa argumentação clara e consistente, ganha muito mais. Porque o candidato que fica preso ao modelo, ele vai fazer uma coisa muito conservadora, muito convencional. Como eu falei, eu já corrigi aqui redações exaustão. Você pega um bolinho, todas as redações são iguais, elas são idênticas, começam sempre do mesmo jeito, terminam do mesmo jeito. E tem aquelas frases feitas, sabe? Como queremos demonstrar,
outro sim, destarte, que não significa nada, é somente um modelinho que vocês aprendem, né, quase que num site de orientação, como passar na FUVEST. Acho que é pouco isso. Vale a pena vocês terem um espírito muito mais livre, muito mais independente. Porque pensem assim, o que vocês vão fazer aqui é isso, exercitar a criatividade. Jornalismo, relações públicas, publicidade, rádio e TV, são áreas de criatividade. Tem pergunta ali. Então, tipo, o que você falou, eu particularmente me sentiria mais preparada ousando do que fazendo uma dissertação. Porque a dissertação, às vezes, eu sinto que polda muito. Então, se eu fizesse algo mais ousado e não a dissertação, não ocorreria risco da perca de pontos? Não, a ousadia ela tem que ser argumentativa, é isso. Você até usou a dissertação versus ousadia, não é isso. A ousadia pode ser dissertativa, você pode apresentar boas ideias, mas num formato que é diferente, que é irreverente, que é divergente. Sabe? Vou dar um exemplo assim muito, muito banal, que é um exercício bobo de professor de português, quando a gente fala sobre descrição. Quando eu digo assim, a palavra amarelo, em que você pensa? Se todo mundo pensar em ovo ou girassol, isso a gente chama de pensamento convergente. Todo mundo pensou a mesma coisa. Então isso vira um clichê. Amarelo como gema de ovo. Amarelo como sol. Amarelo como girassol. Você fala, nossa, que clichê, que pensamento convergente. Isso todo mundo convergiu para o mesmo ponto. Se alguém disser assim, amarelo como a lua quando naquele eclipse blá 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 blá, que a lua fica de amarelo de fato, você fala, nossa, aqui tem um pensamento divergente. Ambas as formas têm ideia de imagem, uma muito previsível, outra bem menos previsível. A argumentação tem essa capacidade. Na dissertação clássica, convencional, tudo é convergente, tudo converte para o mesmo aspecto. Se cada um fizer a sua parte, como queremos demonstrar, o mundo é assim mesmo, desde que o homem existe e tal. Na argumentação imprevisível, tudo é divergente. Eu começo com uma questão, eu começo com uma afirmação, eu começo com uma dúvida, eu não concluo nada, eu digo, agora esse problema é muito grave para eu resolver alguma coisa sobre ele, sabe? Essa originalidade a Casper valoriza, porque a área de vocês aqui insiste muito nisso. É uma faculdade que existe para valorizar a criatividade profissional. Então não tem sentido ela ser, digamos que, contraditória com ela mesma. Eu faço parte da comissão do vestibular. Quando a gente começa, quando a equipe vai corrigir, eu sempre digo isso. Eu peço que as pessoas assistam essa palestra, normalmente. Eu faço um pequeno briefing sobre ela e digo assim, vamos valorizar as redações que fugirem do estereótipo, do clichê. Quanto mais divergente, para nós, melhor. Do contrário, vem mais do mesmo. Obrigada. Bianca, acho que a gente tem que... Não, tem pergunta ainda. Acho que temos que encerrar. A gente faz a última pergunta, tudo bem? Olá, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada à questão da formação textual. Você referiu-se à questão da introdução. Como seria uma boa introdução que rompesse esse arquétipo, esse molde? É tema mais tese? Você já chegar abordando... Então, você viu ali, tinha um quadro sobre isso, tinha um slide sobre isso. Não, sim. Então, não tem modelo, senão eu vou fixar também uma coisa, eu vou ser contraditório comigo mesmo. Não tem modelo. Tem várias maneiras de introduzir o assunto. Perguntando, primeiro questionando o próprio tema, depois fazendo uma indagação, depois fazendo uma citação, depois colocando um ponto de vista contrário, depois citando Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Não tem regra. Senão, volto a dizer, senão seria contraditório. Estaria dizendo uma coisa que é um modelo. Eu estou aqui tentando mostrar como fugir de um modelo ruim, chamado dissertação para vestibular. Agora, qual é o modelo ideal? Não existe. Você pode me surpreender numa redação. Certo? O Michel Blanco começa logo de sola. Ele diz, olha, né, aquela estudante que proclamou que devia afogar um nordestino em São Paulo, ele conta um caso logo de cara. O Clóvis Rossi vai logo direto ao assunto. O Jornal Globo falou hoje do massacre em Carajás. Né? O previsível é assim, massacre começou quando fulano não. Isso é a coisa mais previsível do mundo. Logo, não tem regra. Vamos encerrar, precisamos encerrar. Muitíssimo obrigado, voltaremos em agosto, não é isso? Com as novas palestras do vestibular do segundo semestre. Obrigado pela atenção, até a próxima.